por que não o índio e por que sim o africano, né? O trabalho escravo no Brasil colonial. Bom, antes de começar esse vídeo, te inscreve aí, curte e compartilha, tá bom? Bom, para nós entender melhor um pouco o processo da escravidão na época do Brasil colonial, todos nós já sabemos que para Portugal, a colônia serve apenas como exploração, produzir todas as riquezas ou pegar todas as riquezas existentes aqui no território da colônia portuguesa para gerar lucros para a corte portuguesa, né? O que acontece? Como era visto o índio, né, dentro do território da colônia, dentro do Brasil, para os portugueses, né? Primeira situação, os índios até tentaram fazer que os índios fossem escravos. Mas o que acontece? A diminuição demográfica da população indígena foi muito grande. Então isso também já é um bloqueio, né? Já serve também como, ó, não dá para escravizar os caras. Por quê? Porque os espanhóis trouxeram muitas doenças para os territórios onde os índios, eles não tinham, não eram, como é que eu vou dizer assim, eles não conseguiam resistir a essas doenças e acabavam vindo a óbito, a falecer. Segundo ponto, né? Portugal, ele tudo que viesse da colônia, ele tinha que gerar riqueza para ele, tinha que gerar lucro para ele. E a escravidão gera muito dinheiro mesmo. Então Portugal pegava o escravo no continente africano e vendia dentro do território da colônia, que gerava muito dinheiro. Com a escravidão indígena, Portugal não tinha esse controle, não tinha como pegar, não tinha como arrecadar impostos sobre isso também, né? Então o que Portugal fez? O que o rei fez, né? Ele começou a pensar, cara, nós não podemos, nós temos que impedir os índios a trabalharem, né? Para as capitanias hereditárias, para os colonos que estão aqui, que estão lá, né? Então o que o rei faz? O rei, ele automaticamente compactua com os jesuítas, né, com os padres, para catequizar os índios. Né? O índio ele é considerado, sim, uma pessoa muito inocente, ele tem que ser catequizado, tem que ter Cristo no coração, ele tem que aprender a religião, né? A religião europeia, que é o cristianismo. Então, veio o que aconteceu com o processo da escravidão, né, africana? Aconteceu as ordens jesuíticas, que é o que? Padres aglomerando, unindo bastante todos os índios ali para catequizar. Assim os padres tinham controle para que os índios não fossem escravos. Outra coisa, né? No início, o que ia fazer o índio trabalhar? Né? O índio é retirado da família dele, vai trabalhar de graça a vida inteira, ser maltratado, apanhar, ser chicoteado e não receber nem o dinheiro, só enriquecer Portugal. O índio não vai entender isso. Né? Por que o escravo africano sim? Porque gera muito dinheiro mesmo, dinheiro demais. E outra coisa, os escravos africanos, eles eram considerados, quando eles eram vendidos para o comércio escravo, eles eram considerados mercadorias, mas muito mais que isso, né? O escravo africano, ele é um prisioneiro, né? Que para os europeus, os espanhóis, os portugueses, era considerado assim, cara, eu tô te livrando da morte e te dando uma oportunidade de viver, né? Mas tu vai trabalhar, entende? Então, o que acontece? Os escravos vêm para cá, né? O que impede eles? Por que o escravo é mais efetivo na produção perto do índio? Porque o escravo não conhece o território, está amedrontado e não conhece os seus companheiros. Os índios aqui, eles conhecem os territórios, conhecem a língua local, no caso, eles conseguem se comunicar entre eles sem que os proprietários das fazendas, os senhores do engenho percebam o que eles estão falando. E fica muito fácil de fugir, né? Lembrando também que o escravo, ele não tem para onde fugir. Ele está longe de todo mundo. Né? Tá, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o que acontece? Qual é o procedimento que acontece no trabalho escravo no Brasil colônia? Né? São
as resistências, tá? As resistências africanas. Nesse período, é muito importante lembrar que esse período é o principal motivo, é a principal fórmula que a gente consegue entender o nosso estado social hoje, né? Por que a gente vive assim hoje? Com as resistências dos escravos, começa a criação de quilombos, né? Os quilombos, também o quilombo dos Palmares, que são os territórios, quilombos é o quê? São escravos fugidos dos engenhos, mata dentro, tá? E tem uma condição de vida bem melhor do que dentro da fazenda, dentro da plantação, né? Dentro da plantação do açúcar, sabe? Ele vai conseguir, por mais que a vida dele seja muito pobre ali, vai ser bem melhor do que dentro da fazenda, trabalhando escravo, entende? Como um trabalho escravo. Lá ele vai viver entre comunidade, vai conseguir criar sua sociedade ali, que lá no final do século XVII, século XVIII, conseguem, né, a extinguir, a terminar com os quilombos. Tá? Os quilombos são refúgios dos escravos, beleza? Bom, o que mais? Os índios, né? Os índios. 2 pontos. Conhece o território, as ordens jesuíticas, né? Também ajuda a Portugal a ter controle dos escravos, né? Para que os índios não sejam escravos. Lembrando, né, gente? O português, ele não se preocupa com o índio, assim, com o bem-estar do índio, apenas com a economia, o dinheiro. O escravo africano gera muito mais dinheiro para a metrópole, tanto para os colonos internos quanto para a metrópolis, tá? Para a metrópole de Portugal. Então, é isso que a gente tem que entender. Por isso que lá na frente, também é uma parte que cai no Enem, no Brasil Império, ao processo de abolicionismo, né? Aqui dentro da colônia, né? Lembrando que o Brasil, ele é o último país a se libertar do processo de escravidão, beleza? Então tá, fica aí esse vídeo, pessoal. Eu vou fazer o próximo vídeo sobre o processo abolicionista no Brasil Império. Um abração, tudo de bom pra vocês. Não esquece, curte, compartilha e te inscreve no canal.